Boa noite, sou Eliane Oliveira, médica espírita da Associação Médico Espírita do Ceará. O nosso abraço a todos e todas que nos prestigiam ouvindo o nosso canal. Nós vamos abordar um capítulo do livro Obsessão e Suas Máscaras, de nossa querida doutora Marlene Nobre, que se chama Matéria Mental. E a doutora Marlene fala o seguinte: pensar é criar. E toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Desse modo, nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros, o que equivale a dizer: onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Esses conceitos são de fundamental importância no estudo da mediunidade e, consequentemente, da obsessão, porque todo processo de intercâmbio baseia-se nos alicerces da mente e seu prodigioso campo de radiações. Para Emmanuel, a mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. E são esses raios ou radiações mentais a fonte de treva ou luz, felicidade ou desventura, céu ou inferno, onde quer que o espírito esteja. Com os espíritos superiores, aprendemos a ver o universo como um todo de forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador. E, procurando superpor-se a essa grandeza, encontramos a matéria mental que nos é própria, através da qual plasmamos as criações temporárias que somos capazes de realizar, segundo o progresso espiritual alcançado. Na verdade, o fluido cósmico ou plasma divino é a base mantenedora de todas as associações da forma em todos os escaninhos do cosmo. Nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental, em que os poderes do espírito se manifestam, ressalta André Luiz. No além, é possível catalogar os raios super ultra curtos em que se exprimem as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação. As oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, e também as ondas fragmentárias dos animais, que arrojam de si mesmos apenas raios descontínuos. O pensamento é, assim, o alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico. Ele ainda é matéria, mas em nova escala vibratória, constituído de elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio. Elementos esses que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. A falta de terminologia adequada para designá-los, André Luiz emprega a mesma nomenclatura terrestre: núcleons, prótons, nêutrons, pósitrons,
elétrons ou fotônios mentais. As características dos pensamentos, que são perfeitamente mensuráveis, segundo informações dos espíritos, estão subordinadas ao tipo de excitação a que estão submetidos os átomos mentais. Estamos informados de que se a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos em situações extraordinárias da mente, quais sejam as emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental ou as súplicas aflitivas, o domínio dos pensamentos emitirá raios muito curtos ou de imenso poder transformador do campo espiritual, teoricamente semelhantes aos que se aproximam dos raios gama. É por isso que as grandes almas, aquelas que exemplificam nos árduos caminhos da abnegação, com o amor renúncia, têm tanto poder transformador. A partícula do pensamento, pois, como o corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência a subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade, qualidade, comportamento e trajetórias dos componentes que integram. Assim, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa, na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza, para o bem ou para o mal. Desse modo, o fluido resultante pode ser ácido ou balsâmico, doce ou amargo, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o produziu, dando ensejo aos raios da emoção ou do desejo. É que pelo fluido mental, com qualidades magnéticas de indução, que o progresso se faz notavelmente acelerado. E a indução mental? Bom, podemos eletrizar um corpo ou carregá-lo de elétrons, aproximando-o ou mergulhando-o num campo elétrico ou num campo magnético. A isso chamamos indução. Do mesmo modo, a corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplos se lhe evidenciem as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demande. Sabemos que todo corpo que possua propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo sem contato visível. Essa qualidade intrínseca também funciona no caso da corrente mental, de vez que ela é capaz de reproduzir suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que lhe sintonize. Eletricidade comum ou mentalismo, tanto num quanto no outro caso, o fenômeno está ligado à conjugação de ondas, enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. Desse modo, a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações por representarem turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si mesma os agentes, por enquanto imponderáveis na Terra,
de luz ou de sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. A importância da indução mental é muito grande, porque através dessa propriedade influímos sobre os outros espíritos e deles recebemos influência. Por isso mesmo, a escolha de nossos objetivos na existência tem fundamental importância. Não podemos esquecer que todo alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixe a ideia. Direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos, razão porque automaticamente estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, quão mais estreita a distância entre eles e nós. Isto é, quanto mais intimamente estejamos conjugando a atmosfera mental uns dos outros, independentemente de fatores espaciais. Essa propriedade intrínseca da alma explica a assertiva de Kardec de que a faculdade mediúnica é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. E também na mesma linha de André Luiz, quando afirma que a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. A questão 459 de O Livro dos Espíritos também fala da influência constante e decisiva dos desencarnados sobre os encarnados, salientando aspectos dessa capacidade de influenciação da corrente mental. É muito importante sabermos para onde está direcionada a nossa ideia. Quando mantemos uma conversação, fazemos uma leitura ou uma visita, contemplamos um quadro ou um espetáculo artístico, damos um conselho ou emitimos uma opinião, por essa propriedade indutiva, estamos influenciando os outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, e deles recebendo influência. Aos que minimizam a influência do livro, da TV, do cinema e dos meios de comunicação em geral sobre as almas humanas. Um estudo mais pormenorizado do pensamento, como patrimônio do espírito, poderia alertar os comunicadores quanto ao alto poder indutivo das formas pensamentos e, portanto, da matéria-prima que manipulam no dia a dia. Talvez a violência gratuita, o sexo irresponsável, a ociosidade danosa e outros temas destrutivos da felicidade espiritual deixassem de ser ressaltados com tanta ênfase nos meios de comunicação, abrindo caminho para a veiculação de outras ideias tipo construtoras do bem-estar duradouro. Analisamos no início do livro, capítulo 4, a situação negativa em que se encontra um escritor no mundo espiritual por ter difundido ideias incompatíveis com as leis divinas. Mas a evolução é assim mesmo, faz-se lenta e gradativamente, até descobrirmos o imenso potencial de nossa mente. Muitos séculos rolarão no calendário terrestre. Por isso, o caminho é o da paciência conosco, com os nossos irmãos
em humanidade também. O tempo não passa em vão. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.